Bom dia, amados. Feliz sábado. Como eu costumo sempre dizer, hoje é sábado, dia da alegria, dia da esperança, dia do Senhor. Aquele dia que o Senhor deixou para mim e para você descansar, tanto fisicamente, espiritualmente, como mentalmente. Queridos, aproveitei nesta manhã, vocês veem aqui, estou descalço, fiz uma caminhada aqui na areia, sentindo a terra nos pés, porque foi do pó que nós fomos feitos, né? A própria palavra diz que Deus fez aquele bonequinho de barro, soprou nas suas narinas e nós estamos aqui para louvar o Senhor. Então, eu fiz essa caminhadazinha, agradeço a Deus por estar aqui, agradeço a Deus pela noite de sono que Ele me concedeu, por um despertar com vida e estar mais uma vez aqui em minha natureza para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que seu Filho Jesus, através da sua graça, dele ter morrido na cruz por cada um de nós, que ele venha nos inspirar cada dia a buscarmos dentro da palavra de Deus a nossa salvação e um dia cheio de esperança ao lado do Senhor. E o próprio Jesus diz: examinai as Escrituras e cuidai nela ter a vida eterna, só ela que de mim testifica. Queridos, é dentro da palavra de Deus que nós possamos trazer para a nossa vida ser nossa regra de fé. E com certeza, quando nós examinarmos as Santas Escrituras, queridos, nós não somos enganados, e ele diz que nós conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Queridos, quero abordar um assunto hoje, que muitas vezes quando eu falo desse assunto as pessoas ficam bravas, estressadas, ficam querendo agredir, mas são palavras contidas na palavra de Deus. E o que nós iremos estudar hoje, queridos, é a respeito de um dogma que foi colocado desde o paganismo e hoje no meio do cristianismo, que é o dogma da Trindade, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e muitas denominações dizem que são três deuses coeternos. Queridos, a Bíblia diz que Jesus saiu do seio do Pai. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o poder de Deus. Aí como é que eu posso chegar e falar para você que existe essa trindade de três deuses coeternos? Esse dogma? Amados, nós vamos ver dentro da palavra de Deus tudo isso aqui contido explicitamente para mim e para você nesta manhã. Agora eu pergunto para você, Jesus ele é Deus? Ou Jesus é filho de Deus? O que vocês acham? A Bíblia vai responder para nós, queridos, nesta manhã. Aqui em 1 João, capítulo 2, a partir do 22, ele diz o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Queridos, o primeiro versículo do capítulo 2 aqui está dizendo que aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, esse é o anticristo. Não tem o Pai, também não tem o Filho. Aqui no versículo 23 do mesmo capítulo 2 diz: qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho, também tem o Pai. Queridos, veja só, aquele que nega o Filho, também não tem o Pai. Então se eu falar para vocês, amados, que Jesus ele é Deus, que ele não é Filho, então eu estou negando ele. E também não tem o Pai. Aí se nós prosseguirmos mais aqui na frente, no versículo 24 do capítulo 2 de 1 João, diz assim: portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós, e em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecerei no Filho e no Pai. Queridos, que interessante. Se nós permanecermos em todo o ensinamento da Bíblia, nós vamos ter tanto o Pai quanto o Filho. Queridos, esse dogma é terrível. Foi introduzido em meio às religiões e muitas pessoas acreditam. Deixam de acreditar na palavra para acreditar em seus chefes. Seus chefes. Eu chamo de chefe porque aqueles camaradas que estão à frente manipulando aquelas pessoas é um chefe. E muitas pessoas estão obedecendo a ele. Se nós formos, querido, lá para o livro de São João, o Evangelho de São João, ele diz, em João 14, 6, o Senhor Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Querido, se Jesus ele fosse Deus, ele usaria essas palavras?
de só ir ao Pai se por ele, se ele fosse o Pai, ele diria, vocês vêm direto a mim, mas ele não diz isso. E ali em João 3,16, um versículo mais conhecido, quase todas as pessoas sabem, conhecem, já ouviu falar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, aqui em 1 João, capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 3, olha o que diz aqui na palavra de Deus. Presta bem atenção. O que ouvimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão convosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. É a palavra de Deus, amado. Como a palavra de Deus é maravilhosa. Então ele está dizendo para nós nessa manhã, eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. E meu Pai é Deus, o Eterno. A Bíblia diz, queridos, que Jesus está à destra de Deus, à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Nós iremos ver, queridos, mais alguns versos aqui. Vou ler mais alguns, mas vou falar alguns para que vocês possam anotarem aí em suas casas e depois você pegar a sua Bíblia e conferir. Porque, queridos, eu sempre digo que jamais eu irei falar alguma coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Queridos, aqui no livro de Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 60, nós vamos ver aqui o que a palavra de Deus diz. Livro de Marcos, vamos ver aqui, livro de Marcos 14, aqui 14, a partir do versículo 60. Vamos ver o que Jesus disse. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo, nada responde? O que testificam contra ti? No versículo 61, mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Querido, preste atenção aqui no versículo 22 de Marcos 14, que ele vai dizer. E Jesus disse-lhe, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Glória a Deus, louvado seja Deus. O próprio Jesus, queridos, disse que ele é o Filho de Deus. Ele assumiu a ser o Filho de Deus. Como é que eu ia ter a ignorância, a petulância de dizer para você que Jesus é um Deus? Co-eterno com o Pai, se ele saiu do próprio seio do Pai? Jamais, queridos, eu ia falar algo como uma controvérsia triste dessa, de negar a palavra de Deus. Queridos, que nesta manhã vocês possam trazer para as suas vidas todo esse ensinamento do Senhor Jesus para você nessa manhã. E eu vou deixar aqui alguns versículos para que vocês possam, aí nas suas casas, examinar na sua Bíblia. Aqui no livro de 1 João 5,5, fala que Jesus é o Filho de Deus. Aqui em 1 João 5,1, 1 João 4,15, Atos dos Apóstolos 9,20, Atos 8,37, João 20,31, João 11,4, João 11,31, João 9,35 e Marcos 1,1, Marcos 8,29 e Mateus 27,43 e Mateus 27,54. Todos esses versos, queridos, apontam Jesus como Filho de Deus e não como um Deus. Então, queridos, que a partir de hoje você tenha a alegria e o prazer na sua vida. Você que tem a Bíblia Sagrada em casa, você que tem a revelação de Deus na sua casa, procure examinar. Procure examinar. E que não venhamos cair nesse engano terrível do dogma da Trindade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho aqui a alegria e o prazer, queridos. Como o próprio Jesus disse, de graça recebeste e de graça dá-vos. Eu estou aqui gratuitamente levando para você essa mensagem de esperança no seu coração. E hoje, como o dia do Senhor, eu aproveito esse momento, tenho mais tempo para meditar e sinto aqui o prazer e a alegria de levar essa mensagem de esperança ao seu coração. Então que você possa examinar as Escrituras e com certeza cuidar nela, ter a vida eterna, porque elas testificam tanto do Pai quanto do Filho. E eu quero dizer para vocês, queridos, nesta manhã, que o maior engano, o maior erro nosso é quando nós não estudamos as Santas Escrituras. E aqui para terminar,
A meditação dessa manhã, queridos, eu sei que o vídeo já está um pouco extenso, vocês me desculpem, é porque quando eu estou na presença de Deus, eu sinto a vontade de falar toda a verdade. E aqui, 2 Timóteo 3,16, vamos ver o que a palavra de Deus diz, 2 Timóteo 3,16. Está um pouco difícil aqui de achar, o vento não está deixando. Mas, queridos, 2 Timóteo 3,16, vamos ver o que diz aqui. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa é a palavra de Deus, querido. Nós temos que estar instruídos dentro da palavra de Deus. É nela que vai nos trazer a vida eterna. Então, te desejo um bom dia. Que Deus o Pai, que Jesus, seu Filho, pelo poder do seu Santo Espírito, que procede tanto de Deus o Pai, quanto de Jesus o Filho, seja comigo, seja com você nesse dia e sempre nesta caminhada juntamente ao Senhor. E é em nome de Jesus que nós agradecemos nesta manhã. Amém.